Olá, mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma análise das 7 sessões da paciente Paula. Ela está na segunda temporada da série Brazuca Sessão de Terapia. Eu já fiz análise de todos os pacientes da primeira temporada, inclusive até da abertura da série. Os links estarão aqui abaixo na descrição. Agora, se demorem nessa parte. Ela será importante dentro aqui do contexto da Paula. Primeira sessão. A Paula entrega aquele papel ao Theo. As minhas primeiras impressões sobre a postura corporal dela, associada ao tom de voz, me deram a impressão de que ela é estrategicamente calculista. Daqueles tipos que se distanciam de uma situação, ao invés de sempre levar tudo que acontece ao entorno para o lado pessoal. E aí, tipo assim, já gostei da Paula nesse sentido. Ela é advogada, ela até se oferece para ajudar no caso do Theo. Lembram lá que eu falei que ela é estratégica e calculista, né? Então, assim, ela já sacou uma oportunidade. O Theo agradece, diz que já tem um advogado. Sobre este pequeno, grande detalhe da frase no papel, eu vou falar mais quando eu chegar na sessão dedicada ao Theo. Então, assim, segura essa informação aí. O Theo explica, né, que o que está lá no panfleto não reflete a realidade da prática dele, e a Paula já o interrompe e diz, abre aspas, não se preocupe, eu puxei a sua ficha, você é bom, fecha aspas. Então, a Paula, na superfície, é o estereótipo da mulher bem-sucedida, mas na intimidade, ela tá ali na terapia pelo que chama de, nas palavras dela, abre aspas, meus óvulos estão ficando velhos, fecha aspas. Ela é excelente no que faz, aparentemente é tão boa que não sobrou energia e investimento de afeto para as outras áreas da vida dela. Nessa sessão, ela fala, ela tem 41 anos, em seguida ela pergunta ao Theo, abre aspas, parece menos, fecha aspas. Então, me pareceu também uma mulher vaidosa. Mas esse não é o foco do que eu quero trazer. Guardem esse recorte do que ela fala, que não tem só a ver com vaidade. Tem uma outra camada por trás dessa pergunta dela de parece mais nova. Ao dizer que os óvulos estão ficando velhos, é falar sem, no entanto, dizer que o subtexto por trás dessa fala é um ponto sensível e um ponto que está central aqui por trás da demanda dela. Talvez a Paula seja uma excelente advogada porque ela tem um traço marcante de agressividade e assertividade. O tom de voz dela é incisivo, a postura ali no consultório durante as sessões é bem altiva, as respostas e as perguntas são diretas e sem rodeios, né? Então esse último é uma característica da assertividade. A Paula se apresenta como muito racional, tanto que ela passa a imagem de uma mulher muito assertiva. Assertiva racionalmente emocionalmente nem tanto. Por quê? Ela tem muita dificuldade de integrar esse lado mais emocional. E a partir da história de vida dela e das primeiras relações, vai ser o que vai explicar o porquê ela escolheu a carreira que escolheu e o porquê que ela vê o mundo por uma lente muito racional. Mas nessa primeira sessão, ela ainda não consegue tocar nesses pontos sensíveis e normalmente significa que seria uma resistência inicial, o que se justifica por eles ainda não terem desenvolvido, não terem construído um vínculo terapêutico. Então, eu vou dar um exemplo que ela traz nessa primeira sessão, que já vai explanar um pouco de como ela funciona nas relações. Quando ela fala do porquê escolheu o Luiz, que é o marido dela, ela lista características como se ela estivesse selecionando um estagiário, um novo CEO, um conselheiro para a empresa dela, para a empresa que ela é sócia.
Ela diz algo mais ou menos assim: o Luiz é advogado, é bem-sucedido, é inteligente, eu o admiro, é carinhoso com o filho, o nome do enteado dela é Diogo, inclusive, essa última característica que ela traz, porque ela se atraiu pelo Luiz, é um critério evolutivo de como as mulheres escolhem parceiros. Ou seja, mulheres de modo até instintivo, eu diria, nesse contexto, costumam se sentir mais atraídas por parceiros que gostem de crianças ou que tratem bem crianças, que tenham algum tato ali com crianças. Quem disse isso foi o Beto Lindner. Ele é um biólogo que flerta com a psicologia evolutiva. Logo, ao perceber como um homem trata os filhos, ou que esse cara teve com outra mulher anterior, ou como ele trata alguma criança, instintivamente a mulher deduz que esse tal cara vai cuidar bem da prole e da própria mulher. Por essa descrição, eu entendi, né, que o campo dos afetos é talvez a principal demanda da Paula, nessa descrição que ela traz do porquê ela escolheu se casar com o Luiz. Vale ressaltar que toda essa questão evolutiva, gente, isso foi um parênteses que eu abri. Claro que a Paula não fala isso. Claro que nenhuma mulher vai falar isso. Isso tá no instinto. Você se comporta desta forma porque foi uma característica selecionada. Voltando à Paula. Quando ela entra em contato com os afetos dela, ela deixa cair a máscara de advogada, especialista em causas perdidas e, portanto, super bem-sucedida, e mostra um lado mais humano. Aqui, por exemplo, nessa cena, ela tá chorando e ela tá muito congruente. Tão congruente que até abriu mão, temporariamente, da postura mais altiva. Ela diz aqui que não está conseguindo engravidar, o que contrasta com uma fala que ela trouxe no início da sessão, de que ela não consegue ficar perto de mulheres grávidas. E que ela também fala que ela não quer ter que abrir mão do tempo dela para se dedicar a uma criança. Nas palavras da Paula, abre aspas, quanto mais difícil a vida ficava, mais eu trabalhava, mais eu estudava. Fecha aspas. Freud considerava que todo excesso esconde uma falta. Estudar em demasia e trabalhar em demasia, embora socialmente construtivo, porque é muito mais melhor de bom, né? No sentido de ser assim valorizado socialmente. Pois é, esses dois juntos ou separados funcionam como uma fuga, uma forma de controle e, no menos pior dos casos, até mesmo assim uma sublimação. Ganhos secundários que são muito atraentes. A Paula é tão precisa, tão dura na queda, que quando mostra emoções, o marido, o Luiz, ele acha que ela parece outra pessoa. Então a Paula usa uma máscara personalizada para o trabalho, mas que não desgruda tanto, né, quando ela está nas relações ali mais íntimas, com a família mesmo. Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz, abre aspas, quando fui tirar a máscara, estava pregada a cara, fecha aspas. Eu acho que essa frase pode resumir um pouco da demanda da Paula. Ela precisa entrar em contato com os afetos dela, ao mesmo tempo em que sabe que o modo como ela organizou as defesas para lidar com o cotidiano, com o que se espera dela, está tão arraigado dentro dela que talvez, provavelmente, ela vai ter que, mais do que ressignificar a base, ela vai ter que monitorar constantemente essa base. Segunda sessão. A Paula tem dificuldades de contar a história dela, até mesmo para o Luiz. O meu palpite do porquê ela tem dificuldade em abrir essa parte da vida dela é porque contar é reviver. E, assim, como eu entendi que a principal demanda dela é entrar em contato com os afetos dela? Assim, ao contar, ao reviver, ela tem que desenvolver uma sustentação interna para acomodar todas as sensações e afetos que acompanham a história de vida pregressa ao matrimônio.
Algo que na terapia, agora ela tem a oportunidade de se oferecer, ainda que mental, ainda que abstrato. Contar é remexer nos afetos sem saber o contorno dos afetos que vão acompanhar a narrativa. No campo dos afetos, a incerteza é a única constante. E a Paula tem se tornado uma mulher tão pragmática, direta e incisiva, então ela ter se tornado, ter selecionado esses traços para compor a máscara social dela, não é à toa. Nessa sessão, ela traz a história da mãe, essa mãe se chama Silvia, ela não queria engravidar, mas o pai da Paula queria. E a mãe a abandonou quando ela tinha 3 anos. E foi a Silvia que escolheu o nome dela. A Paula fala que é a única coisa que a mãe fez por ela. Essa mãe entrou em depressão pós-parto, logo uma vizinha que teve que amamentar a Paula. Segundo a Paula, o pai dela não entende o que a filha está fazendo na terapia, né? Então ela diz, abre aspas, meu pai amava muito a Silvia, eles eram muito felizes antes de eu nascer. Fecha aspas. Com essa frase, eu entendi que a Paula se vê como um erro a ser corrigido e talvez passou a vida toda tentando compensar o erro que supunha ser. A partir dessa fala da Paula, associada ao que ela traz da mãe e do pai, eu me fiz a seguinte pergunta: até onde o relato desse pai é crível e coerente? Haja vista que essa percepção da Paula de ser um erro, né? Então eu fiquei me perguntando se era um efeito colateral de uma narrativa que foi contada a ela por alguém que aparentemente tem pouca habilidade de se colocar no lugar da própria filha. E aí vamos ter mais pistas nas próximas sessões. Mas aproveito para dizer que não dá para analisar o pai dela. A sessão é dela. Qualquer fala minha sobre ele seria tipo fonte vozes da minha cabeça. O que dá para fazer é analisar como ela se sente a partir da relação que ela tem com esse pai. E eu vou tentar focar nisso. A Paula acrescenta, abre aspas, não era justo ele perder a segunda mulher dele por minha causa, fecha aspas. Então, quando a Paula tinha 10 anos, o pai conheceu a Norma e depois de 1 ano se casaram. Ela relata que tinha ciúmes das 2 outras filhas do pai com a Norma. Esse tema dos ciúmes vai aparecer também em outra relação, então guarda aí. E eu tive a impressão de que ela se moldou para lutar pelo amor desse pai. Mas eu fiquei me perguntando, qual o sentido em lutar por algo se sentimos que já o temos? E essa talvez seja a primeira de muitas outras pistas verbais que a Paula dá, aliás, fala, né, de que a relação dela com o pai não é o que nas palavras dela ela descreveu como, abre aspas, maravilhosa, fecha aspas. Um dos exemplos do que eu quis dizer com, né, se moldou para conquistar o amor desse pai é que ela escolheu como carreira a mesma profissão do pai, o direito. E ela talvez seja bem sucedida no trabalho como um reflexo de uma baixa autoestima, já que na cabeça dela, ela fala que não se acha bonita, já que na lógica dela, se ela não é tão bonita, então ao menos ela tem que se destacar profissionalmente. Assim como no direito, que no símbolo dessa profissão inclui ali uma balança que tem que estar equilibrada, na lógica interna dela, a compensação equilibra essa balança, o que é uma falácia relativamente bem contada. Levando em consideração o que Freud disse, né, que se há um investimento de libido, e por libido entendam energia em alguma área da vida, naturalmente, como uma libido é uma energia esgotável, um investimento grande em uma área gera um baixo investimento em outra. Então, o pai é advogado e ela estudou com ele para o vestibular. Ela diz que sempre quis ser advogada, como ele,
Ou será que ela queria ser... Eu fiquei pensando, será que ela queria ser melhor do que o pai? Eu fiquei pensando se rolava uma competição aberta e velada. Haja vista que a Paula, pelo que ela diz, ela é mais bem-sucedida do que o pai foi na mesma área. E também, inclusive, esse pai a usa para que ela faça o trabalho dele. Acho, né, que o viés ali da competição é como um mascaramento do verdadeiro motivo pelo qual ela está nessa profissão, ou uma tentativa de conseguir o amor desse pai. E se ela precisa tentar conseguir, é porque nunca teve. E isso ela, de algum modo, mais ou menos consciente, ela já sabe. A Paula, de forma sutilmente aberta, não gosta da Norma, que é a atual mulher do pai dela. E eu pensei no deslocamento, como se, ao não se permitir sentir ou reconhecer afetos negativos pelo pai, ela os desloca para uma figura que não está tão protegida pela idealização como o pai. Na terapia, ela vai ter que aprender a dizer não para o pai e a estabelecer limites. E essas duas atitudes juntas não são sinônimos de que ela não ama o pai, são sinônimos de que ela se respeita. Terceira sessão. A Paula traz uma memória olfativa relacionada ao café. Eu amo ler ou ouvir narrativas com relatos de memórias olfativas. Tá, voltando à Paula. Ela se lembra do cheiro do café do pai. Para ela, aquele aroma do café, de alguma forma, ficou condicionada a alguma memória positiva. Talvez idealizada? Pode ser. Só que o pai não a deixava tomar. E ela fala que quando finalmente tomou o tal café, ela odiou. E nessa sessão ela tá tomando café. E do café, ela só gosta do cheiro. Eu pensei aqui em um condicionamento de um cheiro a uma memória positiva. Talvez uma memória do pai que ela teve a percepção de que ele estava feliz. Talvez que fosse uma percepção rara de um traço ali no rosto do pai. Não sei. Há muitas coisas que a Paula faz que ela não gosta de fazer, mas se obriga. Por exemplo, ela não gosta de rituais permeados de falta de sentido, como, segundo ela, né, como festa de aniversário ou perguntar se alguém está bem, sem, no entanto, genuinamente estar interessado. Esse é um reflexo da Paula ser uma mulher prática, ao mesmo tempo em que é sensível. Agora aqui, chegamos a uma questão, um subtexto da Paula, sempre presente, só que organizado com palavras diferentes. Então, quando ela diz, abre aspas, meus óvulos estão envelhecendo, fecha aspas, e, abre aspas, não gosto de comemorar o meu aniversário, fecha aspas, ou até mesmo quando diz, tenho 41 anos, parece menos, né? Chegamos no subtexto que tem o nome de gerascofobia. Mamão. A diferença para a gerontofobia é que na segunda há uma fobia de idosos. Não é o caso da Paula. No caso, ela me parece que ela tem a gerascofobia. Em resumo, é um medo à condição e às limitações que o processo de envelhecimento traz. O fato de ela não gostar de comemorar o aniversário é uma fuga de um ritual / situação que a lembra o fator idade. E quando ela fala, né, abre aspas, meus óvulos estão envelhecendo, fecha aspas, esta constatação carrega o desconforto de entrar em contato com uma pré-condição da velhice, que precede a menopausa, que pode carregar ainda outro subtexto, a proximidade com a finitude, ou as limitações do corpo vão forçá-la, né, a constatar que todo esse vigor e essa postura altiva dela, ela não vai conseguir sustentar por essa postura, essa atitude, por fatores que fogem ao controle dela, tipo as limitações físicas e psicológicas inerentes à velhice. E assim como uma extensão
de que tem que aceitar as coisas amargas, tipo o café que ela tá tomando nessa sessão e nem gosta. Esse mesmo hábito, ela acaba generalizando para tudo. Tipo, aceitar o enteado ou Diogo, já que ela comprou o pacote completo ao se casar com o Luiz. E ela fala que o Luiz nunca percebeu o que ela não gostava, assim como quem? O pai. Esse pai também não tá e nunca me pareceu lá muito atento à filha. Então, tem uma repetição da dinâmica. Olha, para mais informações sobre o contexto à luz da psicanálise da teia invisível que une um casal, eu recomendo vocês verem os vídeos da análise da sessão do casal Ana e João e da análise do Theo, lá na primeira temporada. O Theo muda a sessão dele no início, que era individual, para uma sessão de casal. A expressão... Ah, tá, então eu vou deixar os links aqui abaixo. Agora vamos lá, faz tanto tempo que eu não gravo, tô atropelando tudo. A expressão facial que mais define e se derrama na fala da Paula dessa sessão e nas expressões ali faciais é a raiva. E também a raiva misturada à tristeza, dois afetos básicos. Ela admite que sente ciúmes do marido com o enteado, que é o Diogo. Lembram que eu falei lá atrás que ela sente ciúmes da relação das duas meia-irmãs com o pai? Pois é, agora neste contexto de repetição, dá para introduzir o conceito de ciúmes segundo a psicanalista Melanie Klein. Para ela, o ciúmes anda ali de mãozinhas dadas com a inveja. E o que fomenta esses dois afetos é a insegurança. Lembram que eu falei lá atrás que a Paula compensa a baixa autoestima em relação à aparência com o hiperfoco no trabalho? Então, só que essa baixa autoestima tem raízes que são mais profundas do que só a aparência física. Ela, ao não se sentir amada, ela tem medo de perder o que nunca teve. Mas a idealização faz pressão para que ela sustente a ilusão de que com muito esforço pode conseguir o amor desse pai. A Melanie Klein fala que a relação de ciúmes e inveja pode se manifestar na relação com a chegada de um novo bebê, ou seja, duas meia-irmãs, no caso da história da Paula. E agora, o Diogo, que é o filho do Luiz, né, que veio de uma outra união. Logo, esse terceiro exige uma atenção do objeto amado. E se alguém não está seguro do afeto, que é o caso da Paula, então pode acabar distorcendo essa divisão da atenção e a sentindo como uma ameaça. Nessa dinâmica de repetição, ela projeta no marido como se sente em relação aos afetos que o pai negligenciou a ela. Eu entendi que ela se sente rejeitada a partir das atitudes displicentes que foram o pai, de como a tratava. Eu intuí essa percepção a partir das expressões e da linguagem não verbal dela enquanto ela falava sobre o pai, o que incluíam descrições de momentos em que estiveram juntos e ali nesses momentos de descrições eu vi afetos básicos como tristeza, que por vezes oscila para a raiva. E raiva aqui nessa imagem e tristeza nessa imagem. Eu, você, a Paula e o resto do mundo, toda vez que entramos em contato com assuntos sensíveis, queremos fugir. E as opções de fuga são inúmeras, mas as que alguém escolhe em detrimento de tantas outras dizem sobre a pessoa. Uma das estratégias de evasão de si da Paula é tirar o foco dela e jogar no Theo. E em um assunto muito específico, ela pergunta se ele vai arrumar uma mulher mais nova, se ele pretende ter filhos. O Theo responde que não pretende ter mais filhos. E ela pergunta, e se a mulher dele for mais nova e quiser ter filhos? Lembram lá atrás da gerascofobia? Então,
Ao inferir que provavelmente o Theo vai arrumar uma mulher mais nova, ela está falando de limitações que vêm com o envelhecer, que é a diminuição de diversos traços que são marcadores de atração para o sexo oposto. Então, notem essa tensão dela com o fator idade, que é a gerascofobia, que eu falei para vocês. O Theo responde que o foco é ela e não a vida dele, e ela se irrita, mas volta a fugir do impacto que sentiu ao falar do pai. E ela foge novamente. Como eu disse, a estratégia de evasão de si da Paula uma delas é tirar o foco dela e jogar a luz em outro ponto. Agora, para o assunto trabalho. Mais especificamente, o advogado Gustavo, um moço que trabalha no escritório dela e é mais novo, e que ela já notou que ele dá em cima dela, e isso a faz se sentir mais jovem. Como temos uma compulsão à repetição, que é um conceito do tio Freud, então novamente a gerascofobia se manifestando, só que vocês percebam, o subtexto é o mesmo, as palavras é que são diferentes. Então, bom, eu sempre tento aqui nos vídeos fazerem vocês tentarem se atentar a isso. Por isso que eu sempre digo, fazemos e falamos todos os dias a mesma coisa, com gestos e palavras diferentes. Então eu tentei trazer essa compulsão à repetição que está presente na dinâmica da lógica interna ali da Paula, mas obviamente, apesar de ser um personagem fictício, embora tenha toda uma licença poética, os personagens, sim, eles progridem de uma forma muito rápida, que na vida real o progresso não é tão rápido, mas eles conversam com a nossa vida, assim. Então, esse traço dela de ter medo das condições e limitações que a velhice traz, está presente no subtexto de como ela se sente ao flertar ou ao constatar o interesse de um homem mais jovem. Agora um adendo bem rápido que é importante, o escritório do Luiz se chama Nogueira do Vale Associados. E quando a Paula falou isso, a cara do Theo foi lacônica. É o mesmo escritório que está cuidando do caso dele. Nossa, essa série nessa temporada tá tão... não sei dizer, mas muito suspense, muito mistério. Como que é, gente? Uma mistura dos dois. Uma mistura de suspense com mistério. Tá uma pegada bem diferentona da primeira temporada. Olha, eu gostei. Quarta sessão. Nessa sessão, a Paula diz que houve uma conversa do marido em que ele disse a um amigo que só topou ter um filho com ela por pena, já que ela não tem mãe e que quando o pai morresse, ela não teria ninguém. Daí, na frente do marido, ela finge que não ouviu a conversa. Então, o Luiz não sabe que ela sabe, ele tem pena dela. Em seguida, o que ela faz é recorrer a uma estratégia um tanto passional para lidar com o que ela não sabe lidar. No outro dia, ela chega em casa e fala ao marido que não quer mais ter um filho. A reação dele foi diferente da que ela esperava. Ele concordou, para ele estava tudo bem. Só que a Paula falou isso como uma espécie de teste. O que ela esperava é que, no mínimo, o Luiz perguntasse o porquê. E o que perguntas abertas representam? Representam um interesse genuíno pela pessoa. Um exemplo rápido de pergunta fechada é quando você pergunta, tá tudo bem? Na pergunta fechada, induz-se a resposta. Um exemplo de pergunta aberta, como você está? Isso que a Paula falou sobre testar o marido me chamou a atenção no sentido de que, pensando aqui no contexto dela, se ela não estava segura do amor da mãe e também não estava segura do amor do pai, então o jeito que ela tem de compensar isso é testando as pessoas. E esse teste é uma forma de tentar assegurar esse amor. Só que como qualquer falta é similar a uma fome, fiz uma analogia aqui, tá? A pessoa vendo a vida
e as relações, sempre pela lente da falta, nunca vai estar satisfeito ou satisfeita. Logo, não importa quantas provas esse marido dê, essas provas nunca serão suficientes. Então eu pensei no seguinte raciocínio: a Paula usa essa estratégia de teste para todas as áreas da vida dela. Eu acho que dificilmente ela vai sustentar uma postura para além da de cética em relação a todos os relacionamentos dela. Por quê? Ela não está segura do amor mais básico, que é o dos pais. E se ela não está segura desse básico, essa sensação acaba extrapolando para as outras relações. Nas palavras dela, ela precisa de afeto, amor e carinho. Isso é um fim, só que os meios que ela tem para averiguar e sustentar o que procura no outro são meios que beiram um pouco a coerção. E ela é uma mulher um pouco mais agressiva. No sentido de que, ao testar o outro, se esse outro não reagir ao que ela espera, como demonstração genuína de afeto, amor e carinho, então ela pula fora. Então, um exemplo é que depois que o marido dela fala para o Luiz, eu não quero mais ter filho, o Luiz fala, beleza. O que ela faz? Se separa dele, entendeu? Nesse sentido de pula fora. Ela vai sair testando as pessoas, se as pessoas não reagem como ela quer, fala tchau. Prática até demais. E ela também é muito desconfiada. E esse padrão interno se reflete nesse tipo de interação com o outro, no qual ela sempre tem que testar esse outro. É como se ela passasse a maior parte do tempo dela em um relacionamento, assim, mas no sentido de mais se preocupando com as estratégias pelas quais pode verificar, checar esse outro, do que de fato aproveitando ali de fato a relação. Talvez o Luiz tenha, de algum modo, mais ou menos consciente, percebido isso nela. E quando ele diz que tem pena dela, talvez isso é um palpite meu, porque não sabemos nada do Luiz. Talvez não seja em relação a ela ficar só, mas em relação ao fato de que ela submete as pessoas a testes. E isso é desgastante para as relações. Logo, as pessoas tendem a abandonarem, a desistirem da construção do vínculo pela pressão de se sentirem testadas, checadas o tempo todo. O Jung tem um conceito chamado ânimos e ânima. No caso da Paula, vou me atentar somente ao ânimos. O ânimos são tendências masculinas que estão presentes na mulher. Então a ânima é o contrário, já dá para deduzir. Vou usar esse conceito porque o Theo, já ia falar o Freud, o ato falho aqui. O Theo diz que ela tem que parar, ao menos por agora, de dar tanto ouvidos à parte dela mais masculina, que se apresenta em traços dela como serem mais agressivos, mais combativos, mais assertivos, ter uma comunicação mais direta. E ele fala que ela tem que se reconectar com a parte mais feminina dela. E segundo o Theo, talvez integrar o lado mais feminino, né, ajude a engravidar. Eu entendi que o Theo traz isso porque a capacidade de carregar uma vida é algo estritamente feminino. Logo, enseja atitudes mais femininas. E aparentemente, a Paula está tão focada no que pode perder com a possibilidade de maternagem que ela não consegue vislumbrar os ganhos da maternidade. Então, ela fica tão focada, coloca uma lupa em uma opção que acaba ofuscando o outro lado. E aí, se esse outro lado está ofuscado, ela não consegue vislumbrar mais opções para além das reduzidas que já tem, olhando só para um lado. Quinta sessão. O Theo, nessa sessão, conta a Paula que o advogado dele é o marido dela. E a reação da Paula foi bem, no mínimo, assim, curiosa. Ela quis saber o que o Luiz disse sobre o casamento, se ele usava aliança. É uma posição bem desconfiada em relação ao marido. Ela diz que a menstruação dela está atrasada há 7 dias
E ela também está mais sensível, reparando em coisas como gostos e cheiros que ela não reparava antes. O medo da maternidade que a Paula sente me parece legítimo, haja vista que ela tem medo de ser como a mãe, a Silvia, né? Então, uma imagem que ela tem da mãe que foi construída a partir de um relato do pai. Relato esse que ela não tem nem margem para desconfiar. Porque o relato dele de que a mãe foi negligente com ela era em uma idade, né, que a Silvia estava numa idade pré-simbólica. A Silvia não, desculpa, a Paula, estava numa idade pré-simbólica. E sim, a palavra, a memória, fica no âmbito corporal, não no âmbito dos contornos mais precisos que a linguagem permite. Ou seja, ela não tem nem aí, ela não tem nem ao menos memórias vagas dessa mãe. Ela não sabe quem foi a mãe no papel de mãe. E ela tem medo dessa nova mulher que pode surgir após a maternidade, mulher essa que o que justifica o medo é que ela, na verdade, não será assim uma nova mulher. Ela será ela, só que uma versão dela que talvez só a maternidade revele. A Paula fala que comprou o teste de farmácia, mas que não queria fazer o teste sozinha. Nesse momento pensei, ela precisa de apoio. E normalmente, quando precisamos de apoio, procuramos alguém em quem possamos confiar. E ela pergunta se pode usar o banheiro do Theo. Nesse momento, eu penso na força do vínculo que eles estão construindo. Uma força em que o resultado do teste ele será compartilhado com o Theo antes de todos os outros membros da família. Então, eu percebi que a força do vínculo, inclusive aqui, essa é uma percepção bem, assim, percebi que a força do vínculo dos pacientes com o Theo ficou mais intensa nessa temporada. E acho que isso é um reflexo de como o Theo está se tratando. Quando ele se trata com mais humanidade, isso transpassa para as palavras e o comportamento dele, o que, em consequência, também se derrama para o trabalho dele, transborda para o trabalho dele. E a força desse vínculo, dos vínculos de um modo geral com os pacientes nessa temporada, eu achei que está muito humano, tá? Inclusive com a Paula, tá humano e tá intenso. E um reflexo disso é que a Paula quer descobrir, junto com o Theo, uma notícia que para ela define muito. Define muito mais do que a palavra mãe pode abarcar. No final, o teste deu negativo. Ai, sim, depois de ver o resultado, a Paula saiu da sessão de uma forma abrupta. Sexta sessão. Nessa sessão, a Paula falou de várias pessoas que ela se dedicou a procurar. O ex-namorado do colégio, que ela teve um filho, mas ela tinha feito um aborto. O moço, inclusive nem lembrava dela. Bom, eu fiquei imaginando, nossa, ela tá diferentona mesmo, né? Deve estar se cuidando mais, não sei. E aí ela procurou a mãe também e a encontrou. Só que apenas a lápide. Nessa sessão, a Paula estava bem mais frágil e ansiosa. Um contraste com a máscara social que foi se esvanecendo conforme ela foi vindo às sessões. Ela está com medo de ficar grávida, ao mesmo tempo em que tem medo de não ter um filho. Ela tem medo de não ser uma boa mãe, medo de rejeitar o filho, assim como ela se sente rejeitada pela mãe. Mas a verdade é que, assim, nem nós, nem o Theo, nem a Paula sabemos realmente se a mãe a rejeitou ou se foi o pai que deliberadamente foi pintando esse quadro. Haja vista que o que a Paula sabe sobre a mãe é o que o pai falou. E o pai, pelo que a Paula diz, sem o dizer de forma direta, esse pai da Paula é um homem um pouco confiável. Ele fala que mandou o dinheiro para a mãe da Paula nos últimos anos, antes da morte dela, e não disse isso à filha, sendo que a Paula, o que ela mais queria era encontrar a mãe e saber a versão dela. E o que o pai faz? Ele fala para a Paula que a mãe era louca
E bem, agora vai uma impressão sobre essa história que tem base na minha experiência subjetiva. Sempre que eu sinto que eu não posso confiar em alguém, eu pego tudo o que essa pessoa me diz e ouço ao contrário. Eu acho que é assim que as palavras desse pai da Paula talvez devam ser ouvidas. Essa talvez seja a única forma de ela conhecer a mãe, ao interpretar ao avesso o que o pai diz sobre essa mãe. E aí, o Theo faz o que eu acho que foi um corte lacaniano. Antes de falar sobre esse conceito, eu devo dizer que assim, eu sempre tive a vaga impressão de que o Theo usa a teoria lacaniana como pano de fundo para a prática dele. Só que eu não tinha tanta certeza, mas depois desse corte eu tive uma impressão um pouco mais precisa. O corte lacaniano acontece quando um terapeuta interrompe o fluxo de ideias de um paciente no momento em que percebe que o paciente falou algo que é significativo. Então, o corte, ele serve para preservar aquela atmosfera emocional que o próprio paciente criou. E se essa atmosfera for significativa, o terapeuta entende que o paciente tem uma certa base para sustentar o subtexto. Então, o corte interrompe o possível fluxo de racionalização que viria a seguir. Então, se o paciente não tem a oportunidade de justificar o injustificável, ele vai ter que levar a batatinha quente para casa e elaborá-la. Pode fazer um purê se quiser, fica melhor para digerir. No caso, esse corte do Theo foi preciso e cirúrgico. Ele arrasou. Confesso que antes de saber esse conceito, eu achei muito do nada aquele corte abrupto. Quando ele falou assim, nossa última sessão acaba aqui, Paula. Eu pensei, como assim? Aí depois de alguns dias, eu vi um vídeo do psicanalista, o Lucas Napoli, em que ele fala desse conceito. Aí eu saquei, estratégico esse Theo. O corte lacaniano. É porque o corte lacaniano é descrito como uma estratégia, gente. Sétima sessão. Depois da última sessão, o Theo falou para a Paula tentar resgatar o lado feminino dela. E ela veio toda bonitona nessa sessão, comprou os vestidos. Pelo que eu entendi, ela só tinha terninhos. E ela cortou o cabelo, ela ficou linda. Só que é mais fácil mudar por fora, porque é difícil mudar por dentro. Quando o Theo falou para ela olhar para o lado feminino dela, ele não estava se referindo à aparência. Mas tudo bem. As pessoas fazem o melhor que podem nas condições que têm e aparentemente a Paula não estava pronta para a conversa que o Theo propôs. Ainda. A Paula fala que tem algum tempo que ela não pisa no escritório e que nesse momento ela não está trabalhando. Ela me parece estar nessa sessão em uma sintonia permeada por uma tristeza profunda. Até o timbre de voz dela tá diferente, tá mais baixo, diferente do tom mais vigoroso e decidido que ela tinha lá nas sessões anteriores. Nessa sessão, ela fala que nunca tirou férias, só fez viagens curtas, mas agora ela quer aproveitar para viajar. A partir dessa fala dela, eu pensei em ela estar usando o trabalho como um mecanismo de defesa. Falei disso lá atrás. O trabalho em demasia gera tanto cansaço que não sobra margem para uma atenção mais demorada para outros aspectos da vida. E esse é um dos principais ganhos indiretos de se usar o trabalho como defesa. Pelas palavras e pela relação da Paula com o trabalho dela, o direito, a mesma profissão do pai, dá para inferir que o pai é um homem muito autoritário e muito duro com ela. Nas palavras dela, esse pai sempre lhe disse que se ela que ela não deveria tirar férias e ainda completa com uma ameaça velada, mas não tão velada. Ele fala que se ela quiser ser a sucessora dele, não deve tirar férias. Bom, eu usei o termo ameaça velada porque, para mim,
me parece aberta e escancarada. Só que eu tô vendo a Paula com um distanciamento. E a Paula tá na pele dela e tem afetos por esse pai. E as coisas ganham contornos diferentes a depender dos afetos que estão em jogo. Quanto mais temos afetos fortes e intensos por uma figura, mais tendemos a distorcer as intenções dessa figura. Então, para mim, é fácil falar que o pai da Paula está sendo muito autoritário e violento psicologicamente com a filha. Mas é claro que para a Paula, pensar sobre o pai nesses termos é muito doloroso. E aí é mais fácil cobrir essa figura sob um verniz protetor. Mas existe um outro ponto que faz pressão, a incongruência. A Paula sabe, lá no fundo, que o pai não tem sido justo com ela. A questão de milhões é: será que ela vai ter sustentação para assimilar que a figura mais importante na vida dela também é a figura que a ancora? Que mesmo que ela diga não ao pai, o que representa um sim a ela, isso não invalida o amor. Amor condicionado nunca foi amor, mas somos perfeitamente capazes de amar incondicionalmente uma figura que nos oferece um amor condicionado. E é esse o principal dilema da Paula, eu diria, que é o maior e o mais difícil dilema de se resolver, eu acho que na vida em geral. Então, somos perfeitamente capazes de amar incondicionalmente alguém que nos oferece um amor condicionado e dizer, então, vamos nos ver 2 vezes por ano, assim, uma no final do ano e uma no meio do ano para comemorar que fez 6 meses que eu tô longe de você. Esse dilema é tão intenso que ele é capaz de nos fazer questionar as nossas bases. Agora eu vou dar um exemplo prático sobre questionar as bases. Agora, a Paula não sabe se quer trabalhar com direito, se quer trabalhar como advogada, então esse é um dos níveis, né, de questionar a base. Pensa em uma mulher que investiu anos nessa carreira e agora teve a coragem de questionar essa escolha. É algo realmente desestruturante, desestabilizador e de uma coragem bem assustadora. Não me admira que ela agora queira tirar umas férias. As férias são muito mais simbólicas do que o descanso. É um tempo para ela pensar sobre ela, separar o ruído, ou seja, esse ruído seria as demandas do pai, do que realmente importa, ou seja, a voz dela, que tem sido calada. Claro que também não sem a permissão dela. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei o autor, que diz, abre aspas, ninguém entra na sua casa se você não der a chave, fecha aspas. Inclusive, isto não é sobre casas. E aí tem uma frase que ela fala nessa sessão, abre aspas, eu nunca fiz nada sem a ajuda do meu pai. Nunca comprei uma passagem sozinha. Fecha aspas. Isso me faz pensar em um pai que, ao manter a filha dependente, fica mais fácil a controlar. É uma forma violenta de controle, né? Uma das formas mais violentas que eu penso de controle é você minar a autonomia de alguém. Então, para o pai, era importante manter dependente. Assim, ela se torna uma filha mais fácil de manipular. A demanda da Paula é aprender a separar quem é ela e quem é a persona que ela criou para agradar o pai, ao preço de se anular. É perfeitamente possível continuar a amar alguém e dizer não te quero por perto. E essa decisão não anula um afeto genuíno, mas há decisões que são menos dolorosas do que outras. E a Paula vai ter que escolher qual escolha é a menos pior. É isso. Bom, os links dos vídeos dos outros pacientes que eu fiz análise, vou deixar abaixo.